A dor de descobrir que o homem que você ama há anos te trai é como levar uma facada no peito e ainda ter que sorrir. Eu me chamo Helena Aparecida dos Santos, tenho 68 anos, mas todo mundo aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, me conhece como Dona Helena, a costureira que faz os vestidos mais bonitos da região. Bom dia para quem está assistindo! Se vocês puderem deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, eu fico muito agradecida. E me contem nos comentários de onde vocês são, porque eu adoro saber que minha história chega em lugares distantes. Hoje eu vou contar para vocês uma história que guardei por muito tempo. Uma história de traição, mas também de vingança e superação. É uma história que começou quando eu tinha 25 anos, lá nos anos 80, e que me ensinou que às vezes a gente precisa ser forte de um jeito que nunca imaginou. Se eu pudesse voltar no tempo para aquele dia, talvez eu sussurrasse um aviso para a jovem mulher que eu era. Um aviso sobre a fragilidade dos sonhos, sobre a face oculta da traição e sobre como um coração pode ser dilacerado sem derramar uma gota de sangue. Minha vida com Roberto parecia um quadro pintado à mão, com cores vibrantes e traços firmes. Eu o conheci numa festa de faculdade e foi amor à primeira vista, ou pelo menos o que eu acreditava ser amor. Ele era o tipo de homem que todas as meninas sonhavam em ter. Alto, charmoso, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma inteligência que me fascinava. Nossos primeiros anos foram de pura magia. Casamos cedo, ainda com a euforia da juventude nos impulsionando, e construímos nosso lar com base no que eu pensava ser uma confiança inabalável. Tivemos 2 filhos maravilhosos, o Lucas e a Juliana, que encheram nossa casa de risadas e o nosso mundo de propósito. Roberto era um pai dedicado, um marido atencioso, sempre presente nos momentos importantes e parecia me amar com a mesma intensidade com que eu o amava. Ele me trazia flores sem motivo, escrevia bilhetinhos românticos e fazíamos planos para nossa velhice, imaginando-nos sentados na varanda, vendo o pôr do sol e lembrando de todas as aventuras que compartilhamos. Eu realmente acreditava que tínhamos encontrado a receita para a felicidade eterna. Um conto de fadas moderno, onde os pra sempre existiam de verdade. Nossos amigos nos admiravam, diziam que éramos o casal perfeito, a inspiração. E eu me orgulhava disso. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter um companheiro tão leal e apaixonado ao meu lado. Nossa casa era sempre cheia de gente, de risadas, de vida. Roberto chegava do trabalho e brincava com as crianças no quintal. Eu cozinhava pratos especiais nos fins de semana e a gente recebia a família toda para almoçar. Era uma vida simples, mas cheia de amor. Helena, você é a mulher mais linda do mundo, ele me dizia me abraçando por trás enquanto eu lavava a louça. Não sei o que fiz para merecer você. E eu acreditava em cada palavra, em cada beijo, em cada promessa. Quando ele dizia que me amava, meu coração disparava como se fosse a primeira vez. Lembro de uma noite, quando o Lucas tinha uns 5 anos e a Juliana uns 3, que Roberto chegou em casa com uma rosa vermelha. Não era meu aniversário, nem nosso aniversário de casamento, nem nada especial. Por que a rosa? Eu perguntei, curiosa. Porque hoje eu acordei e lembrei como sou sortudo por ter você. Ele respondeu me beijando na testa. Eram momentos assim que me faziam ter certeza de que nosso amor era especial, diferente, eterno. Mal sabia eu que por trás daquele sorriso encantador e daquelas promessas de amor eterno se escondia uma sombra, um segredo que, quando revelado, varreria para longe toda a minha paz e todas as minhas certezas, deixando apenas ruínas no lugar. A vida tinha outros planos para o meu coração, planos que envolviam dor, desilusão e uma sede por justiça que me transformaria completamente. O fio dessa tapeçaria que eu mencionei, aquele que eu acreditava ser o mais forte e seguro, estava prestes a se romper de forma brutal e inesperada. E acreditem, o que viria a seguir me deixaria sem ar, com o coração em pedaços e a alma sedenta por algo que eu nunca pensei que buscaria: a vingança. A reviravolta não viria de um inimigo declarado,
mas de uma ferida antiga, um amor esquecido que Roberto tinha mantido guardado, pronto para ressurgir e destruir tudo o que construímos. O primeiro sinal, como quase sempre acontece em histórias assim, foi sutil, quase imperceptível. Uma mudança de humor aqui, um olhar distante ali, uma desculpa vaga para chegar mais tarde em casa, pequenos desvios na rotina que, na época, eu atribuía ao estresse do trabalho do Roberto, às pressões da vida adulta, a rotina que por vezes nos engole a todos. Eu era uma esposa compreensiva, sempre pronta a apoiar, a entender as dificuldades, a oferecer um ombro amigo, mas as desculpas do Roberto começaram a se repetir com uma frequência que me causava um leve incômodo. Reunião de última hora, problemas com fornecedores, um colega precisou de ajuda. Frases que, isoladas, eram banais, mas que juntas formavam um padrão estranho. Ele, que antes me ligava várias vezes ao dia, começou a ficar mais distante. Meu telefone, que costumava vibrar com suas mensagens carinhosas, agora permanecia em silêncio por horas a fio. E quando ele finalmente chegava em casa, eu sentia um ar diferente, uma aura de cansaço que não parecia vir apenas do trabalho. Seus olhos, antes tão expressivos e cheios de vida, às vezes pareciam fugir dos meus, como se escondessem algo. Eu tentava conversar, perguntava se algo o estava incomodando, se ele precisava desabafar, mas Roberto sempre me tranquilizava com um beijo rápido na testa e um "tá tudo bem, meu amor, só tô exausto". Eu queria acreditar nele. Queria muito. Afinal, ele era o meu Roberto, o meu marido perfeito. A ideia de que algo grave poderia estar acontecendo nunca realmente se enraizou na minha mente. Minha intuição, porém, que sempre foi um guia fiel, começou a gritar. Aquela pontada no peito se tornou mais frequente, uma sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia identificar o quê. Eu o observava em silêncio enquanto ele dormia, tentando encontrar no seu rosto sereno a resposta para minha inquietação. Mexia em suas roupas quando ele chegava, sem um propósito claro, apenas para ver se encontrava algo fora do lugar. E um dia, encontrei. Não era um batom, nem um bilhete de amor, mas um perfume. Um cheiro doce, floral, que não era o meu e que definitivamente não pertencia ao ambiente de trabalho dele. Uma fragrância diferente, sutil, mas que se impregnou em suas roupas e, mais importante, na minha memória. Minhas mãos tremeram ao segurar a camisa com aquele cheiro. O sangue gelou nas minhas veias. A dúvida, antes uma semente, germinou e se tornou uma árvore assustadora, lançando sua sombra sobre tudo que eu acreditava. Era o primeiro indício concreto de que meus medos talvez não fossem apenas fruto da minha imaginação. E a partir daquele momento, a paz em meu lar foi substituída por uma vigilância silenciosa, uma investigação secreta que eu sabia que me levaria a uma verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser. Eu não podia mais ignorar. Aquele cheiro de perfume diferente nas roupas de Roberto se tornou um tormento constante, um lembrete vívido de que algo estava errado em nosso casamento. Minha intuição não me deixava dormir direito e eu sabia que precisava ir além das perguntas sutis e dos olhares desconfiados. A dor da dúvida era quase tão insuportável quanto a da própria traição, e eu precisava de respostas, mesmo que elas me despedaçassem por completo. Comecei a observar Roberto de perto. Cada movimento, cada telefonema que ele fazia escondido, cada mensagem que ele deletava apressadamente do celular. Eu me sentia uma detetive em minha própria casa, e cada dia era um novo capítulo de uma história de suspense que eu não queria estar vivendo. Meu coração apertava cada vez que ele inventava uma nova desculpa para sair ou para ficar até tarde no trabalho. A cumplicidade que tínhamos se desfez, dando lugar a uma barreira invisível, mas sólida, de desconfiança. Um dia, a oportunidade perfeita surgiu.
Ele disse que teria uma reunião de negócios muito importante em outra cidade e passaria a noite fora. A voz dele parecia um pouco mais nervosa que o usual, e um calafrio percorreu minha espinha. Era minha chance. Enquanto ele arrumava a mala, com aquela pressa disfarçada, eu fingi estar tranquila, até o ajudei a escolher a gravata. Mas por dentro eu sentia um turbilhão. No momento em que a porta se fechou e o carro dele saiu da garagem, uma coragem estranha me invadiu. Peguei as chaves do meu próprio carro e o segui. Não era uma perseguição frenética, mas uma jornada guiada por uma mistura de medo e desespero. Eu o vi dirigir não em direção à estrada que levava a outra cidade, mas para um bairro que eu não reconhecia, um lugar com casas mais antigas e discretas. Ele parou em frente a uma delas. Uma casinha simples, com um jardim bem cuidado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Observei de longe enquanto ele descia do carro e se dirigia à porta. Uma mulher abriu. E foi então que meu mundo desabou. Não era uma mulher qualquer. Era Lídia. Lídia que eu só tinha visto em fotos antigas de Roberto, lá do tempo de colégio. O primeiro amor dele, de quem ele falava com um certo brilho nos olhos em momentos de nostalgia, mas que ele sempre me garantiu que se apenas coisa do passado. Ela estava mais velha, claro, mas ainda possuía um ar jovial e os cabelos castanhos que ele sempre mencionava. Eles se abraçaram com uma intimidade que não deixava dúvidas. Ali, em frente àquela casa modesta, meu marido, o homem que eu amava e que jurava me amar, estava nos braços do seu amor antigo. Não havia gritos, nem cenas, apenas o silêncio da minha dor se espalhando pelo carro, me sufocando. Eu me senti uma idiota, uma completa tola por ter acreditado em cada palavra, em cada promessa. A raiva começou a borbulhar, misturando-se com a tristeza e a mais profunda decepção. O meu conto de fadas tinha se tornado uma piada de mau gosto e eu era a personagem principal. Mas aquele não seria o fim da minha história. Eu voltei para casa naquela noite, não com o coração partido, mas com ele em pedaços miúdos, espalhados pelo chão do carro e pela calçada daquela casa desconhecida. As lágrimas vieram depois, torrenciais, incontroláveis. Eu chorei por mim, pela minha ingenuidade, pelos anos de dedicação a um homem que me traía com uma sombra do passado. Chorei pelos meus filhos, que teriam seu mundo abalado por essa revelação. E chorei pela ilusão de um pra sempre, que se desfez em pó diante dos meus olhos. Eu não conseguia pensar, apenas sentia a dor aguda da traição, a humilhação de ter sido feita de tola por tanto tempo. Roberto chegou na manhã seguinte com a mesma desculpa esfarrapada de sempre. Ele me beijou na testa como se nada tivesse acontecido e eu senti um arrepio de nojo. Não conseguia encará-lo. Meu estômago embrulhava e eu mal conseguia respirar na presença dele. Os dias seguintes foram um inferno particular. Eu cumpria minhas obrigações como esposa e mãe mecanicamente, mas por dentro eu era um caos. Meu corpo estava presente, mas minha mente estava longe, revivendo aquela cena, cada abraço, cada olhar entre Roberto e Lídia. A imagem deles juntos se repetia em um loop cruel na minha cabeça, me consumindo. Eu sentia raiva, muita raiva. Raiva dele por sua hipocrisia, raiva dela por se intrometer em minha vida, e às vezes raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão confiante. Eu imaginava 1000 formas de confrontá-lo, de jogar a verdade na cara dele, de explodir e gritar toda a minha dor. Mas eu, mesmo na juventude, já sabia que a raiva sem controle só machuca nós mesmos. Eu precisava de algo mais, algo que realmente fizesse a diferença, que curasse a minha alma ferida. Foi então que comecei a pensar em vingança, mas não uma vingança impulsiva, daquelas que a gente se arrepende depois. Não, eu queria algo planejado, algo que atingisse o cerne da questão, que o fizesse sentir o que eu senti. Ou pelo menos algo próximo.
Eu queria que ele soubesse que eu sabia e que ele pagaria por isso. A ideia começou a tomar forma, devagar, como uma semente plantada em solo fértil de mágoa e determinação. Eu não queria que ele perdesse apenas bens materiais, eu queria que ele sentisse o peso da sua traição, a quebra de confiança que ele causou. Eu precisava de uma vingança que fosse além do financeiro, que atingisse sua moral e sua reputação, que revelasse a todos a verdadeira face do homem perfeito que ele aparentava ser. E para isso, eu precisaria de aliados, pessoas que pudessem me ajudar a construir essa teia, a tecer a armadilha que o faria cair. E a pessoa que veio à minha mente foi a menos esperada, mas a mais perfeita para o meu plano. Era alguém que Roberto menos esperaria que se voltasse contra ele, e que me daria a chave para minha tão desejada retribuição. O Sr. Fernando, meu sogro, era um homem de princípios rígidos, um pilar da comunidade, respeitado por todos. Ele era a personificação da honra e da lealdade, valores que claramente seu filho não herdou. Roberto tinha uma relação de muito respeito e até um certo temor com o pai. O Sr. Fernando sempre foi meu grande aliado no casamento, um conselheiro, quase um segundo pai para mim. Ele me amava como uma filha e sempre deixou claro o quanto valorizava a nossa união e a família que construímos. Eu sabia que ele jamais aprovaria o que Roberto estava fazendo. E foi exatamente nessa lealdade e nesse respeito que eu depositei minha esperança. Não seria fácil, eu precisaria ser muito cuidadosa, pois uma abordagem errada poderia causar um escândalo ainda maior, ou pior, fazer com que o Sr. Fernando duvidasse de mim. Decidi que a melhor forma seria uma conversa franca, sem rodeios, mas com a sensibilidade que a situação exigia. Escolhi um dia em que Roberto estaria no trabalho e meus filhos na escola. Convidei o Sr. Fernando para um café, algo que fazíamos com frequência. Ele chegou à minha casa com o seu sorriso habitual, mas eu sentia meu coração batendo descompassado. Comecei a conversa de forma indireta, falando sobre a importância da verdade, da lealdade nos relacionamentos e como a confiança é a base de tudo. O Sr. Fernando, sempre atento, percebeu que havia algo mais no meu tom. Ele me olhou nos olhos, com aquela sabedoria de quem já viveu muito, e disse: "Minha querida, parece que há algo pesando em seu coração. Compartilhe comigo se puder." Naquele momento, as lágrimas que eu segurava há dias vieram com força. Eu não conseguia falar. Ele me abraçou com a ternura de um pai e me deu tempo. Quando consegui recuperar a voz, revelei tudo. Falei sobre as desculpas de Roberto, o perfume diferente, a minha investigação e, finalmente, a cena que testemunhei em frente à casa de Lídia. Descrevi a dor, a humilhação e a sensação de ter sido feita de tola por tanto tempo. O Sr. Fernando ouvia em silêncio, sua expressão se transformando de carinho para a surpresa e depois para uma profunda tristeza e decepção. As mãos dele, que antes me consolavam, agora estavam apertadas, os nós dos dedos brancos. A traição de Roberto não era apenas contra mim, mas contra os valores que ele tanto pregava. Eu sabia que ele estava tão chocado e ferido quanto eu, talvez até mais, pela desonra do próprio filho. "Minha filha", ele disse, a voz embargada. "Eu jamais imaginei que Roberto seria capaz de tal deslealdade. Ele não só traiu você, como desonrou o nome da nossa família e tudo que eu sempre lhe ensinei sobre caráter e fidelidade. Sinto muito pela dor que ele lhe causou." Naquele momento, eu soube que tinha o seu apoio incondicional. Foi ali, naquela tarde sombria, que começamos a tecer a teia da minha vingança. Não seria uma vingança baseada em fofocas ou em ataques diretos, mas em uma estratégia que atingiria Roberto onde mais doía, em sua reputação, em sua imagem de homem perfeito e, claro, em seus bens. O Sr. Fernando, com sua mente afiada e sua influência na cidade, sabia exatamente como mover as peças do tabuleiro sem levantar suspeitas. Nosso plano era meticuloso, passo a passo,
construído com paciência e precisão. Começaríamos com pequenas ações que minariam a confiança que Roberto tinha em sua própria vida e escalaríamos até o golpe final, o qual seria público e inesquecível. O primeiro passo foi sutil. O senhor Fernando discretamente começou a questionar alguns dos novos investimentos de Roberto, insinuando uma falta de foco ou imprudência. Como Roberto dependia financeiramente do pai para muitos de seus negócios, isso causou um primeiro atrito. Roberto, irritado, tentou se defender, mas as dúvidas já haviam sido plantadas. Eu observava de longe, agindo como a esposa preocupada, mas por dentro senti uma fria satisfação. O segundo passo envolvia a reputação social de Roberto. O senhor Fernando começou a, acidentalmente, deixar escapar em conversas com amigos influentes e membros da nossa igreja pequenos detalhes sobre a ausência de Roberto em jantares familiares e a frequência com que ele precisava viajar a negócios. Nada direto, apenas insinuações que, para mentes atentas, começavam a pintar um quadro de um Roberto menos presente e talvez menos confiável do que parecia. A teia estava sendo tecida e Roberto, sem saber, caminhava direto para o centro dela. As insinuações do senhor Fernando começaram a surtir efeito. Amigos e conhecidos passaram a olhar Roberto de forma diferente. Os sussurros começaram nos corredores da igreja e nos clubes que ele frequentava. Não havia uma acusação direta, mas a aura de homem perfeito que ele ostentava começava a rachar. Ele sentia os olhares, mas os atribuía à inveja ou a problemas de trabalho. Sua arrogância o impedia de ver a verdade. A parte financeira do plano foi a mais delicada, mas o senhor Fernando agiu com maestria. Ele começou a dificultar o acesso de Roberto a novos investimentos e a revisar antigos contratos, usando a desculpa de organizar os negócios da família para a sucessão. Roberto, que dependia muito do capital e da influência do pai, começou a sentir o aperto. Projetos que ele tinha certeza que seriam aprovados, de repente encontravam barreiras burocráticas ou exigiam uma análise muito mais rigorosa. Sua conta bancária, antes sempre recheada, começou a dar sinais de que o fluxo de dinheiro não era mais o mesmo. Ele me perguntava sobre os gastos da casa, reclamava de pequenas despesas, algo que jamais fizera antes. Eu, sempre a esposa preocupada, concordava com ele, sugeria cortar gastos supérfluos e elogiava a prudência do senhor Fernando. Por dentro, senti uma fria satisfação, vendo a confusão nos olhos dele. A vida de Lídia, o amor antigo dele, também começou a sentir o impacto. Com o aperto financeiro de Roberto, os luxos e presentes que ela recebia diminuíram. As viagens caras se tornaram jantares em restaurantes mais modestos, e as promessas de um futuro juntos pareciam mais distantes. Eu sabia disso, porque o senhor Fernando tinha seus meios de saber tudo o que acontecia, e as informações chegavam até nós como peças de um quebra-cabeça. A discórdia começou a surgir entre eles. Lídia, acostumada com a vida que Roberto lhe proporcionava, começou a cobrar mais, a reclamar da falta de tempo e da falta de dinheiro dele. As discussões entre eles se tornaram mais frequentes, e os encontros, antes apaixonados, transformaram-se em momentos de tensão. Eu imaginava a frustração dele, sem entender o que estava acontecendo. Ele estava sendo atingido por todos os lados, e não conseguia ver a mão que movia os cordelinhos. Enquanto Roberto se via cada vez mais encurralado, eu mantinha minha fachada de esposa leal, mas por dentro senti um misto de tristeza e satisfação. A tristeza por ver o fim de um amor, mas a satisfação de saber que a justiça estava sendo feita. Helena, você notou que as coisas têm estado meio difíceis ultimamente? Roberto me perguntou uma noite, parecendo genuinamente confuso. Como assim, amor? Eu respondi, fingindo inocência. Não sei, o trabalho, os negócios com meu pai, parece que tudo está mais complicado.
Ah, deve ser só uma fase ruim, essas coisas passam, eu disse, acariciando o rosto dele com uma ternura falsa. Ele não fazia ideia de que a tempestade que se aproximaria seria muito pior do que qualquer fase ruim. Chegou o dia que eu tanto esperei, o dia do grande golpe. O senhor Fernando, com sua inteligência e sua rede de contatos, organizou um jantar de gala em homenagem aos pilares da comunidade. E Roberto, ainda sem desconfiar de nada, seria um dos homenageados. A cidade inteira estaria presente. Empresários, políticos, líderes religiosos, todos os amigos e familiares mais influentes. Seria o palco perfeito para o meu ato final, a revelação que mudaria a vida de Roberto para sempre. Eu me preparei com um vestido elegante, um sorriso no rosto e o coração batendo forte, mas com uma calma que só a determinação pode trazer. Roberto, orgulhoso, posava para fotos ao meu lado, sem imaginar que em poucas horas sua reputação seria reduzida a pó. Durante o jantar, o senhor Fernando fez um discurso emocionante sobre a importância da família e da lealdade. Roberto sorria, lisonjeado, sem perceber o tão irônico nas palavras do próprio pai. Chegou o momento da homenagem individual a Roberto. O senhor Fernando pegou o microfone novamente. Eu senti um arrepio na espinha. Ele começou a falar sobre a trajetória de Roberto, seus supostos feitos e sua dedicação à família. Mas então, a voz dele mudou, tornando-se mais grave, mais séria. No entanto, há algo que um pai deve corrigir quando seu filho desvia do caminho da honra. A lealdade não é apenas aos negócios, mas àqueles que confiamos nosso coração. E, infelizmente, meu filho Roberto cometeu uma falha grave, que desonra não só a ele, mas a todos nós. Um burburinho começou a se espalhar pelo salão. Os olhos de Roberto se arregalaram, sua expressão mudando de orgulho para pânico. Ele tentou interromper o pai, mas o senhor Fernando não o deixou. Há semanas eu venho investigando um comportamento que me entristeceu profundamente. Roberto traiu a confiança de sua esposa, a mãe de seus filhos, a mulher que dedicou anos de sua vida a ele. Ele tem mantido um relacionamento secreto com uma pessoa que faz parte do seu passado, a senhora Lídia, aqui mesmo, na nossa cidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia-se ouvir um alfinete cair. Todos os olhares se voltaram para Roberto, que empalideceu e começou a tremer. Lídia, que estava numa mesa mais distante, tentou se esconder, mas já era tarde. O senhor Fernando então continuou com a voz firme. Como pai e como homem de princípios, não posso compactuar com a deslealdade. A partir de hoje, Roberto está desligado de todas as empresas da família e de qualquer representação em meus negócios. Ele terá que arcar com as consequências de suas escolhas. E quanto a você, minha querida, você sempre terá o meu apoio e o meu respeito. Roberto tentou gritar, se defender, mas as palavras não saíam. A humilhação era completa. Os sussurros se transformaram em comentários abertos e os olhares de desaprovação o cercavam. Ele, o homem perfeito, estava ali, desmascarado, diante de toda a sociedade que ele tanto prezava. Eu olhei nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, senti que meu coração estava leve. A vingança, servida fria e pública, tinha um sabor agridoce, mas libertador. Helena, você sabia disso? Uma amiga me perguntou, sussurrando. Eu descobri há pouco tempo, mas agora a verdade veio à tona. O impacto daquele jantar foi sísmico. Roberto foi um pária da noite para o dia. A notícia da traição e de seu desligamento dos negócios da família se espalhou como fogo de palha, atingindo cada canto da cidade. Ele, que antes era reverenciado, agora era alvo de pena e desprezo. Lídia, por sua vez, também sentiu o peso do julgamento social e da perda do status que Roberto lhe proporcionava.
Em pouco tempo, ela se viu sozinha, sem os luxos e a atenção que haviam atraído para o relacionamento ilícito. A paixão deles se desfez diante da adversidade, provando que era apenas um castelo de cartas construído sobre a mentira. Eles entenderam que a desonestidade de Roberto foi a causa da nossa separação, e o carinho e respeito pelo avô, o Sr. Fernando, só cresceram. "Mãe, o Sr. Fernando disse que a gente sempre pode contar com ele", Juliana me disse um dia, me abraçando. "É verdade, filha. Ele é um homem de palavra", respondi, sentindo uma gratidão imensa. O Sr. Fernando, por sua vez, continuou sendo meu grande porto seguro, um verdadeiro pai. Ele se sentia em paz por ter feito o que era certo, mesmo que isso significasse confrontar o próprio filho. "Helena, você foi mais filha para mim do que Roberto jamais foi filho", ele me disse numa tarde, tomando café na minha cozinha. A vingança, meus queridos, não é sobre destruir o outro, mas sobre libertar a si mesmo da dor. No meu caso, foi sobre recuperar minha dignidade e mostrar que a lealdade e a verdade têm um valor incalculável. Roberto, por anos, tentou reconstruir sua vida, mas nunca conseguiu recuperar a imagem ou a estabilidade que tinha. Ele se viu forçado a enfrentar as consequências de suas escolhas e essa foi, para mim, a verdadeira justiça. Eu me reinventei, voltei a estudar, dediquei-me aos meus filhos e, com o tempo, encontrei uma nova paz. Aprendi que o amor verdadeiro não se esconde na traição e que a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de ser restaurada. E assim, meus amados, a vida seguiu seu curso. As feridas curam, mas as marcas ficam para nos lembrar das lições aprendidas. Essa história, com toda a sua intensidade e reviravoltas, me ensinou muito sobre a natureza humana, sobre a fragilidade de quem engana e a força de quem é enganado. Aprendi que a vingança, quando bem dosada e direcionada à justiça, pode ser um caminho para a própria libertação. Não a vingança por ódio puro, mas por um profundo desejo de reequilibrar a balança, de mostrar que atos desleais têm consequências. O que eu fiz com o Sr. Fernando não foi por maldade, mas por uma necessidade de que Roberto percebesse a gravidade de suas ações e que sua fachada de homem íntegro não enganaria a todos para sempre. Hoje, olhando para trás, sinto uma profunda gratidão pela força que encontrei em mim mesma e pelo apoio inesperado que veio de quem eu menos esperava, o Sr. Fernando. Aquele homem, meu sogro, provou ser mais leal a mim e à verdade do que ao próprio filho. E essa lealdade me deu a coragem para seguir em frente e não me deixar abater. Minha vida hoje é plena, cheia de amor e da alegria de ver meus filhos crescendo, se casando, me dando netos maravilhosos. Lucas se tornou um homem íntegro que aprendeu com os erros do pai a valorizar a honestidade nos relacionamentos. Juliana se casou com um homem que a respeita e a ama de verdade. "Mãe, obrigado por ter nos mostrado o que é ter dignidade", Lucas me disse no dia do casamento dele. E essas palavras valeram mais que qualquer vingança. O Sr. Fernando viveu até os 85 anos e foi para mim um pai até o último dia. Quando ele morreu, em 2010, eu senti que perdia não apenas um sogro, mas meu maior protetor e conselheiro. Roberto apareceu no funeral, mais velho, mais cansado, com o peso dos anos e das consequências de suas escolhas estampado no rosto. Ele tentou falar comigo, mas eu apenas balancei a cabeça educadamente. Não havia mais raiva, apenas indiferença. E talvez essa seja a maior vitória, quando a pessoa que nos machucou se torna irrelevante na nossa vida. Hoje, aos 68 anos, eu tenho meu ateliê de costura, meus clientes fiéis, meus netos que me enchem de alegria. Tenho uma vida construída sobre bases sólidas de honestidade e trabalho. Essa é a prova de que não importa a dor que enfrentamos, sempre há um caminho para a superação. Podemos cair,
mas sempre podemos nos levantar. E às vezes, essa reerguida vem com um toque de justiça, com uma reviravolta que ninguém esperava. Lembrem-se sempre disso, meus queridos. A vida é um livro aberto, e cada um de nós é o autor da sua própria história. Escrevam-na com coragem, honestidade e, quando necessário, com a sabedoria para lidar com as injustiças. Mesmo que isso signifique virar o jogo de forma inesperada. A vingança que eu busquei não foi movida por ódio, mas pela necessidade de justiça. Foi uma forma de recuperar minha dignidade e mostrar que ações têm consequências. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo do que eu fiz, e eu sempre respondo: não, eu fiz o que era necessário para me libertar da dor e para mostrar que a verdade sempre vem à tona. O Sr. Fernando me ensinou que fazer o que é certo nem sempre é fácil, mas é sempre necessário, mesmo que isso signifique confrontar quem amamos. Helena, a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo, ele me disse uma vez. E ele estava certo. Minha coragem veio da necessidade de proteger minha dignidade e meus filhos. Hoje, quando vejo casais jovens, sempre dou o mesmo conselho. Construam sua relação sobre a base da confiança e da honestidade. Porque quando essa base racha, é muito difícil reconstruir. E para as mulheres que passam por traição, eu digo, vocês são mais fortes do que imaginam. A dor vai passar, mas a força que vocês descobrem em si mesmas vai ficar para sempre. Não aceitem migalhas de amor, não aceitem desculpas vazias. Vocês merecem ser amadas de verdade, com lealdade e respeito. E se precisarem lutar por sua dignidade, lutem, mas lutem com inteligência, com estratégia, com aliados que realmente se importam com vocês. A vida me ensinou que a justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes ela vem das próprias consequências das nossas escolhas. Roberto escolheu a traição e colheu a solidão e o desprezo. Eu escolhi a dignidade e colhi o respeito e uma vida plena. Essa é a diferença entre quem age com honra e quem age com desonestidade. E agora, meus queridos, eu me despeço, mas já estou preparando a próxima história para vocês. Fiquem atentos, porque a vida sempre tem mais um capítulo para nos surpreender. Se vocês gostaram da minha história, deixem um like, se inscrevam no canal e me contem nos comentários. Vocês acham que eu fiz certo? Vocês fariam a mesma coisa? Até a próxima! E lembrem-se, a verdade sempre vence.